Falar de segurança alimentar é falarmos de 3 pilares: sortimento, variedade, acessibilidade. A disponibilização dos produtos que nós fazemos hoje no país depende de toda uma cadeia nacional de abastecimento. Muito se fala do agro como uma potência, supermercado do mundo, pela sua capacidade de produção de alimentar o nosso país. Mas eu gostaria de trazer uma visão do agro no Brasil. Qual a importância desse segmento para o nosso país? 30% do nosso PIB depende dessa cadeia de abastecimento. 200 cadeias produtivas, 80% do consumo doméstico, mais de 240 mil itens essenciais à vida, como alimentos, bebidas, higiene e limpeza. Nós somos uma superpotência em produção de alimentos. Do que produzimos, e aqui vem um dado muito interessante, que nós levantamos com o nosso time da Abras junto à Embrapa, 72% de toda a carne bovina produzida no país é consumida no próprio país. 72% do frango que é produzido é consumido no nosso país. 100% dos ovos e do feijão é produzido no país e consumido no país. E 93% do arroz produzido no nosso país é consumido aqui dentro. Então nós somos uma potência também consumidora, não apenas produtora. E o agro não é só exportação. Ele é, antes de tudo, o que garante a comida na mesa de cada brasileiro. O Brasil alimenta o mundo, mas principalmente alimenta a si mesmo. Nesse momento, é importante ressaltarmos que esse movimento ele só é possível não apenas em função do agro, mas ele é possível em função do agro, da indústria e do varejo. Porque é a cadeia nacional de abastecimento que faz a diferença no nosso país. Nós não teríamos como abastecer a população brasileira se o agro não produzisse, se a indústria não industrializasse os produtos produzidos pelo agro e se o varejo não entregasse esse produto e abastecesse a população brasileira. Para vocês terem uma ideia da dimensão do varejo brasileiro, no setor de supermercados, nós temos mais de 414 mil lojas. Empregamos mais de 9 milhões de colaboradores. Atendemos diariamente 30 milhões de pessoas. Diariamente, 30 milhões de pessoas. Esses são os números que mostram a pujança de uma ponta dessa cadeia, que é o setor de supermercados. Hoje, o setor de supermercados representa mais de 1 trilhão em faturamento. Isso corresponde a quase 10% do PIB brasileiro. Enfim, dentro dessa visão, foi assim que nós criamos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, na verdade, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, onde reunimos 16 entidades do agro ao varejo, ou seja, do insumo ao consumo, para que nós possamos discutir os problemas da cadeia como um todo. Porque para nós distribuirmos os alimentos no nosso país, abastecermos a população, não dá para fracionar a cadeia. A cadeia tem que ter um diálogo único, uma conversa única. E foi assim que nós conseguimos, com o apoio do agro, através da liderança do Pedro Lupion, na Frente Parlamentar do Agro, através da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, com o Joaquim Passarinho, e através da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, na liderança de Domingos Sávio e Efraim Filho, a construção e aprovação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Será o maior programa social do nosso país assim que nós chegarmos à implantação da reforma tributária como um todo. E estamos discutindo agora com os governadores para que antecipem esse movimento da redução ou isenção dos produtos da cesta básica. Outro importante
projeto que estamos discutindo e já aprovamos na Câmara, no Senado, para ampliarmos a segurança alimentar do brasileiro, é a doação de alimentos. Um programa importante, um projeto importantíssimo, aprovado no Senado e agora está na Câmara. E outro projeto que estamos trabalhando em conjunto, dentro do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, onde realizamos um evento, o 5º encontro no dia de ontem, é em relação às bets. Nós temos hoje uma distorção no nosso país. Nós sabemos dos impactos que as bets têm causado nas famílias brasileiras, mas também temos a convicção e a clareza que há injustiças sociais, inclusive na questão dos tributos. Hoje nós temos 12% de impostos nas bets, e nós temos 33% de impostos, por exemplo, no biscoito. Nós temos 36% de impostos numa manteiga, 33% de impostos no iogurte. Como nós podemos ter... Nós temos até, em alguns estados, a cesta básica tem um imposto maior que a própria BETS, a cesta básica. Então não faz nenhum sentido. O governo propôs, agora, em função dessa discussão do IOF, e aqui já registro a nossa total desacordo com as propostas do governo, exceto com relação às BETs, que nós apoiamos. O governo anunciou de 12 para 18. Mas por que 18? De onde vem esse número 18? Porque não poderia ser 17, porque não poderia ser 19. Tem que ter um racional. E o racional é muito simples. Nós já aprovamos na reforma tributária que as BETs terão o teto da alíquota, mais o imposto seletivo. Se nós pegarmos o imposto seletivo mais o teto deve variar em torno de 27%, mais o imposto seletivo, as BETs podem chegar até 50% de impostos. Por que 18%? Qual é a lógica? Nós precisamos tributar de vez as BETs, proteger as nossas famílias, regulamentar a comunicação, regulamentar a propaganda. E para finalizar aqui, meus 2 últimos minutos, temos 2 temas que estamos trabalhando e que entendemos ser de suma importância para o varejo, mas para a cadeia como um todo. O primeiro deles é a questão dos vouchers alimentação. Hoje, mais desse total de 1 trilhão de vendas, 200 bilhões são vendidos através dos vouchers alimentação e refeição. Esses vouchers alimentação e refeição contemplam uma taxa nesse movimento de trabalho deles que beira em torno de 10 bilhões por ano que nós temos que incorporar nos preços dos produtos para que possamos vender esses produtos. Não faz nenhum sentido o sistema financeiro ficar com 10 bilhões para fazer simplesmente esse movimento de intercâmbio entre o varejo e a indústria num voucher alimentação. Por isso, nós estamos hoje trabalhando para que, de fato, não tenhamos mais essas taxas e diminuíssemos de vez essa intermediação. O ministro Fábio colocou outro dia, é um sanguessuga no meio do processo. Acho que é bem isso. E outro projeto que estamos trabalhando, numa dimensão além da cadeia nacional de abastecimento, é a questão da venda de remédios nos mercados. Após ouvir a população brasileira através do Datafolha, após ouvir as pequenas farmácias, os farmacêuticos, a indústria, concluímos que o melhor projeto para que nós possamos levar mais saúde à população brasileira é trazermos a farmácia para dentro dos mercados, com toda a regulamentação da Anvisa e com todo o processo de atendimento permanente dos farmacêuticos. Para se ter uma ideia, hoje as farmácias atendem de 1,5 a 2 por mês um brasileiro dentro das suas farmácias. O setor dos mercados atende a população brasileira 9 vezes ao mês. Ou seja, nós faremos uma revolução na saúde pública brasileira, porque nós vamos colocar a população em contato com o farmacêutico
durante 9 vezes no mês, trazendo muito mais segurança às suas famílias. Para se terem uma ideia, 74% da população brasileira, através da pesquisa Datafolha, entende que se nós tivermos acesso, se eles tiverem acesso aos supermercados, os remédios, eles irão diminuir os seus estoques dentro das suas residências, evitando assim uma menor contaminação, uma menor intoxicação das crianças das nossas famílias. É isso, concluo aqui. Muito obrigado pela presença aqui de todos e obrigado pela oportunidade.